Olá, meu povo! Professor Carlos aqui para mais uma aula do curso de Biologia para o acesso aos Institutos Federais. Hoje vamos falar sobre membrana plasmática, sua estrutura e funcionamento, e também sobre a osmorregulação. Então, sem delongas, vamos à nossa aula de número 5. Vamos dar início à nossa aula que continua o assunto de citologia, e hoje vamos focar nas estruturas membranosas, na própria membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula, e nos processos de osmorregulação celular. Aqui vocês veem um esquema de uma célula com suas organelas, uma célula eucarionte animal, esquema que foi trabalhado na nossa aula anterior. Aqui estão organelas celulares, e essas organelas celulares são divididas em dois grupos. Aquelas organelas moleculares são centros moleculares, são formadas por moléculas que desempenham uma função. Aqui nós temos os centríolos, ribossomos e nucleolos. E outras organelas que são as organelas do tipo membranosas. Organelas membranosas são aquelas que são formadas por membranas que isolam dentro de si alguma função, como por exemplo o lisossomo, que faz a digestão celular, os peroxissomos, que destroem a água oxigenada, o complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos, carioteca e a própria membrana plasmática. A estrutura da membrana plasmática, basicamente, ela é formada por essa esfera azul com duas caudas. Os fosfolipídios têm uma região que é a região polar, ou seja, hidrofílica. É a região que reage bem com a água. Enquanto que essa outra parte, representada por essas caudas longas, é a parte apolar, ou seja, hidrofóbica. A água não consegue ficar entre essas estruturas. Nós chamamos de bicapa lipídica porque existem lipídios em uma das regiões, em uma das faces. Essa parte para cima aqui está representando a parte externa da membrana plasmática, o meio externo, e a parte de baixo representando o meio citoplasmático. Uma molécula de água não consegue naturalmente atravessar essa bicapa lipídica. Voltando a observar a estrutura da membrana, percebemos que ela apresenta proteínas, aqui representadas por essas estruturas maiores. Algumas delas estão inseridas na membrana plasmática, outras também inseridas, mas atravessam a membrana de uma face para outra. Algumas dessas proteínas que atravessam de um lado para o outro apresentam uma região central como um poro, exatamente como está representado aqui no esquema que eu estou apontando. Há ainda as proteínas que ficam na periferia e não integram a membrana. Portanto, resumindo, a membrana é uma bicapa lipídica com proteínas que podem ser periféricas, integrais transmembrana e proteínas canal, que são proteínas integrais transmembrana que possuem um poro. Veja que na face externa e somente na face externa da membrana plasmática existem essas outras estruturas aqui que estão representando os carboidratos, açúcares que estão, vou repetir, na face externa da membrana plasmática. Na membrana de organelas, essa camada de açúcares fica para o interior da organela. Essa camada de açúcares, junto com essas proteínas que estão à mostra na face externa, formam uma camada chamada de glicocálix. O glicocálix serve inicialmente como forma de reconhecimento celular. As células se reconhecem ao analisarem o glicocálix. Agora, nesse novo esquema, vejam que a face externa está virada para a região do fluido extracelular, a face interna da membrana virada para o interior do citoplasma, e a membrana é uma bicapa lipídica com proteínas integrais, periféricas, transmembrana e ainda uma camada de carboidratos associados ou às proteínas ou aos lipídios na face externa da membrana plasmática. A membrana plasmática ela tem a função primária de proteger, envolver a célula, mas também tem uma função importante que é controlar o que entra e o que sai da célula. Substâncias hidrofílicas atravessarão
polos hidrofílicos dentro das proteínas canal. Aquelas substâncias que sejam solúveis em lipídios, elas podem atravessar a membrana, agora sim, através da bicapa lipídica. As vitaminas A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis e elas atravessam a membrana plasmática simplesmente pela bicapa. Já as vitaminas B e C são exemplos de substâncias hidrofílicas e para que elas entrem ou deixem a célula, vão utilizar o poro das proteínas canal. As membranas plasmáticas, além de envolver e permitir que substâncias entrem ou saiam, diz-se que ela tem a propriedade de ter permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Mas muitas vezes a célula precisa de uma superfície maior de absorção, como por exemplo as células que revestem as partes de absorção do intestino delgado, jejuno e íleo. Nessas regiões, a superfície das células precisa ser aumentada para que a captura, a absorção de nutrientes seja maior. Neste caso, nós teremos uma superfície de membrana com uma modificação que é chamada de microvilosidade. Vejam aqui no esquema, 3 células, e a superfície que está em contato com o meio do qual as células vão absorver alguma coisa, apresentam essas estruturas em dobra, funcionam como um aumento da superfície de contato para que haja maior absorção. Sempre que vocês encontrarem células com microvilosidade, associem a função de aumento da superfície para aumento da absorção de substâncias dissolvidas no meio externo. Neste novo esquema, vocês veem, além das microvilosidades, algumas estruturas que funcionam como estruturas de adesão entre células vizinhas. É possível que células apresentem em suas membranas estruturas de junção, de união, como as zônulas de oclusão, também conhecidas como tight junctions. Existe a zônula de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes. As junções comunicantes são junções que apresentam poros ligando um citoplasma de uma célula ao citoplasma da outra célula. As zônulas de oclusão, zônula de adesão e os desmossomos são estruturas diferentes, mas basicamente são proteínas de uma membrana e da outra membrana que agregam-se para fazer uma união, uma fixação de uma célula com a outra. Aqui embaixo vocês veem estruturas semelhantes aos desmossomos. O desmossomo sempre será identificado por essas expansões de microtúbulos de proteína que fazem como pontos de uma costura, aumentando a atração e a coesão entre essas células. Porém, aqui embaixo vocês veem só metade desse desmossomo. Ele está sendo criado e mantido só por essa célula, e ele não tem no contato uma outra célula também com um desmossomo. Essa estrutura sem o par é chamada de M-desmossomo. M quer dizer metade. E lembrem-se que a membrana, além de tudo que nós falamos, ela é fluida, existe uma fluidez, ou seja, os fosfolipídios inseridos na membrana, eles têm uma locomoção, eles movem-se nessa bicapa lipídica. Eles ficam como que navegando à deriva na bicapa lipídica. Observem nesse esquema que na região onde estão as caudas dos fosfolipídios, existem algumas estruturas aqui amarelas. Essas estruturas amarelas estão representando moléculas de colesterol. O colesterol é uma molécula também lipídica, por isso ela fica bem nesse intervalo entre as bicapas lipídicas. O colesterol confere à célula maior fluidez. É como se fosse uma molécula que vai fazer uma lubrificação e permitir maior fluidez dessa membrana. Quanto mais colesterol, mais fluida é a membrana. Vejamos agora como a membrana faz para permitir que substâncias entrem e como que ela faz para permitir que substâncias saiam. Existem dois tipos de transporte através da membrana. O transporte passivo,
que, em essência, é um transporte sem gasto de energia, e um transporte ativo. O transporte ativo é aquele no qual a célula vai precisar de ATP, da molécula energética celular, para promover esse transporte. Enquanto que o transporte passivo não usa ATP, não usa energia. Simplesmente acontece porque existem passagens e substâncias conseguem atravessar essas passagens. Mas por que tais substâncias entram ou saem da célula? No transporte passivo, quem rege esse transporte são leis físicas, é um processo físico, não biológico em essência. E eles são chamados de osmose, quando ocorre o transporte de solvente, essencialmente água, e difusão, quando você tem um transporte de soluto. Soluto é aquilo que está dissolvido na água. Também temos a difusão facilitada, que não deixa de ser difusão. Porém, as regiões que permitem a passagem do soluto são dedicadas a determinado soluto, o que vai facilitar a entrada ou a saída desse soluto específico. Mas nós podemos resumir e falar que os transportes passivos através das membranas plasmáticas, eles são osmose e difusão. E a difusão pode ser simples, quando não existem passagens específicas para determinados solutos, e facilitada, quando existem proteínas, passagens específicas para determinado soluto. Vamos agora para o nosso rascunho, para que vocês entendam melhor esses conceitos, principalmente de osmose e difusão. No desenho aqui vocês veem um tanque separado por uma membrana. Essa membrana pode ser uma membrana biológica ou ainda pode ser uma membrana sintética, pois osmose não é um processo essencialmente biológico, e sim físico. Existem membranas que permitem a osmose e são feitas, são fabricadas, são membranas sintéticas. Mas vamos imaginar aqui uma membrana biológica. E se vocês perceberam, eu tenho dois ambientes, o ambiente A e o ambiente B. O ambiente A e o ambiente B. O ambiente A, ele está aqui representado, tem água, e estes pontos aqui representam a quantidade de soluto. Na solução A existe água como solvente e estes pontinhos como soluto. No meio B, da mesma forma, comparando um com o outro, o meio A em relação ao meio B, ele é chamado de hipotônico. Hipo é pouco, porque ele apresenta pouca concentração de soluto. No outro meio, eu tenho mais soluto, o nome é hipertônico desse meio. Esse meio é o meio hipertônico. Sempre que a membrana for permeável à água, essa é uma condição essencial, e a membrana plasmática é permeável à água, naturalmente permeável à água, por causa daqueles poros hidrofílicos que existem em algumas proteínas canal. Quando existe essa situação de dois meios separados por uma membrana biológica, a água sempre vai sair do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. O que nós vamos observar com as moléculas de água é que lentamente elas vão saindo do meio A, atravessando a membrana em direção ao meio B, numa tentativa de igualar a concentração entre esses dois meios. O que a osmose pretende é alcançar a isotonia, ou que os dois meios tenham a mesma concentração de soluto. Estamos aqui considerando uma membrana permeável ao solvente, à água. Agora, vejamos como acontece na difusão. Eu montei o mesmo esquema, meio A e meio B. Este meio A é o hipotônico, o meio B é o hipertônico. E agora a nossa membrana é permeável ao que está dissolvido no solvente, o soluto. E também a difusão quer alcançar a isotonia, ou seja, quer igualar as concentrações do meio A
quer igualar as concentrações do meio A com o meio B. Só que agora o que está sendo transportado é soluto. Eu vou tirar do meio hipertônico e vai para o meio hipotônico. Ah, professor, osmose e difusão seguem em sentido contrário. O transporte sim, mas são coisas diferentes. A osmose transporta solvente, a difusão transporta soluto. Se por acaso vocês tiverem uma membrana permeável tanto à água quanto ao soluto, isso vai acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a água sai de um meio e vai para o outro, o soluto também está sendo transportado. Vejam agora, eu coloquei dois peixes em ambientes diferentes. O primeiro peixe, ele está na água doce. O segundo peixe está na água salgada. Neste ambiente onde o peixe está na água doce e no ambiente em que o peixe está na água salgada, onde eu tenho um meio hipertônico, dentro ou fora do peixe no ambiente? No caso de um peixe da água doce, o meio hipertônico é o próprio peixe. Dentro das células, dos tecidos, dos órgãos do próprio peixe, tem mais soluto do que do meio externo, aquele soluto que está dissolvido na água doce. Já quando você vai para o peixe de água salgada, o meio hipertônico é o lado de fora, é a própria água salgada. As células, os tecidos do peixe são hipotônicos em relação à água salgada. Como que esses peixes conseguem fazer o seu equilíbrio osmótico? Equilíbrio osmótico é equilibrar a quantidade de água que existe dentro das células e no organismo todo. Vejam aqui, vamos acompanhar o peixe de água doce. A água, ela tenderia a entrar ou a sair desse peixe. A água sempre vai por osmose para o meio hipertônico, para tentar dissolver esse meio. Este peixe, naturalmente, ele recebe água do ambiente, suas células absorvem água do ambiente. Já no peixe de água salgada, ele tem um outro comportamento osmótico. Naturalmente, ele elimina a água do seu corpo para a água salgada. Enquanto o peixe da água doce tem uma tendência a alcançar a turgidez, o inchaço celular e talvez a ruptura de suas células, o peixe da água salgada tenderia a uma desidratação profunda. Tanto um quanto o outro morreriam, porém os peixes não morrem, eles estão adaptados ao ambiente de água doce ou ao ambiente de água salgada. Como que eles fizeram essa adaptação? Que tipo de mecanismo eles usam para manter o seu corpo em equilíbrio osmótico? No caso do peixe de água doce, que recebe água naturalmente do meio, ele não vai beber água, ele não bebe. Ou bebe muito pouca água. Porque a água já entra naturalmente pelas suas células. Já o peixe de água salgada, como ele perde água, ele então bebe água e bebe muita água. Ele bebe muita água. Em contrapartida, o peixe de água doce, que ganha água naturalmente, não bebe água, ele faz muito xixi. Ele urina muito. Enquanto que o outro peixe, ele urina muito pouco. Eu vou escrever não urina, mas ele urina muito pouco, quase nada. Pois ele não pode perder água, já que ele perde naturalmente pela osmose. Ao beber muita água e urinar pouco ou nada, esse peixe consegue manter o seu equilíbrio osmótico. O outro peixe, da água doce, ao beber nada de água, ou muito pouco de água, e fazendo muito xixi, urinando demais, ele consegue manter o seu equilíbrio osmótico. Vejamos agora quando eu coloco um protozoário na água doce e um protozoário na água salgada. Eu agora estou fazendo com uma célula, não com um organismo como eu fiz com o peixe. E quando eu faço com uma célula, vejam que na água doce a célula é o meio hipertônico, assim como todos os tecidos do peixe e o próprio peixe. Vamos imaginar que aqui eu tenho um protozoário de água doce. O meio interno, o citoplasma dele, tem mais soluto do que a própria água doce. No caso de um protozoário de água salgada, o meio é hipotônico, a célula é hipotônica em relação ao meio.
A tendência do protozoário de água doce é ganhar água. A tendência do protozoário de água salgada é perder água. Essas células têm que criar adaptações para poderem manter o seu equilíbrio osmótico. No caso do protozoário de água doce, existem vacúolos chamados de vacúolos pulsáteis ou contráteis, que têm a função de eliminar o excesso de água, tendendo a um equilíbrio osmótico. Protozoários de água doce precisam bombear água para fora de seu citoplasma. Enquanto que os protozoários de água salgada, eles normalmente desenvolvem uma carapaça que os protege. Uma carapaça que consegue impedir a perda de água. Os protozoários de água doce, que em geral não têm uma carapaça em volta, enquanto que os protozoários de água salgada vão apresentar tal estrutura. Existem processos realizados ainda pela membrana plasmática que envolvem o englobamento e a endocitose, ou seja, o colocar dessas partículas para dentro das células. Caso essas partículas sejam sólidas, o processo de endocitose de partículas sólidas é conhecido como fagocitose. Quando a partícula a ser englobada ela é líquida, como por exemplo uma gotícula de gordura, o processo tem o nome de pinocitose. Por fim, vamos entender o transporte ativo. Vejam no esquema, há uma membrana plasmática reconhecida pela bicapa lipídica e uma proteína. Proteína esta que, ao receber o ATP, a molécula energética, ela altera a sua forma e transporta um soluto de um lado para outro da membrana, independentemente da concentração de solutos no meio externo e no meio interno. O transporte ativo, ele é um transporte que consome energia e que não respeita as concentrações de soluto dentro e fora da célula. Um bom exemplo de transporte ativo é a chamada bomba de sódio e potássio, representada aqui. A bomba de sódio e potássio é uma proteína, representada pela estrutura verde. Quando ela recebe o ATP, a molécula energética, neste caso, o bombeamento de potássio do meio externo para o meio interno da célula, ao mesmo tempo em que ele bombeia o sódio do meio interno para o meio externo. Esta proteína, chamada bomba de sódio-potássio, faz exatamente isso o tempo inteiro, desde que ela tenha acesso à energia, ao ATP. Entendido? Ficou claro? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. É isso aí, pessoal. Estudem, pratiquem com exercícios e confiem que o sucesso virá. Muito obrigado por assistirem. Até a nossa próxima aula. Mesmo de forma virtual, deixo o meu grande abraço para vocês. Fui!